Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o elenco do Ceará, que tem 17 jogadores com contrato perto do fim e pode ser, né, que boa parte deles não continue para 2026. Tem alguns casos que eu vejo que a própria torcida realmente nem vê, né, necessidade desses atletas continuarem, e outros que não. Certamente o Ceará teria interesse em um novo empréstimo ou em adquirir o jogador em definitivo, que eu vou mostrar, né, essa lista aqui para vocês e trazer detalhes de alguns, não de todos, mas sobre algumas outras possibilidades. Como por exemplo, né, o próprio Zanocelo aqui, que nessa atual temporada não foi uma peça assim que a gente esperava que fosse ser titular de cara. Teve alguns jogos bons, outros ruins, ainda está nessa incerteza, né, em relação ao seu futuro para o ano que vem. Lembrando, né, o Zanocelo está emprestado junto ao Santos até o final de 2025, ele que estava por último lá no futebol português, onde vinha sendo titular, né? Vamos ver, até porque no Santos eu não vejo mais ele sendo tão aproveitado assim. Tem vínculo com o Santos até o final de 2027, até aqui na Série A, 10 partidas, 7 na condição de titular, fez um ótimo jogo aí na última partida contra o Corinthians, né, vitória fora de casa, depois não atuou, mas a tendência é que ele possa ganhar uma nova sequência nessa reta final, né, de temporada, que o Ceará tem muitos compromissos importantes pela frente e o Zanocelo tem ido bem. Vamos ver, né, em questão também de valor de mercado e tudo mais, se o clube teria condições de pagar uma compensação financeira junto ao Santos. Lembrando que hoje ele está avaliado em algo na casa dos 15 a 20 milhões de reais, que é um valor alto, né, até porque é um jogador jovem que tem 24 anos, vai fazer 25 agora em janeiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes dessa lista completa, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Muito obrigado, passamos essa meta de 24 mil inscritos aqui no YouTube. Se você está assistindo e ainda não se inscreveu, conto com seu like, com a sua inscrição. Bora aqui para esse objetivo agora, o próximo, né, de 25 mil, com certeza vai nos ajudar bastante, combinado? Então, eu vou deixar essa matéria aqui, ó, publicada pelo Globo Esporte na manhã dessa terça-feira, pela Giovanni Borges aqui do Globo Esporte, que está aqui os jogadores que têm contrato até o fim do ano. Os que têm vínculo justamente com o próprio Ceará são o Fernando Miguel, Luiz Otávio, o Lacerda, o Lucas Mugni, o Lourenço e o Ailon, ou seja, eles não estão emprestados ou algo assim, têm contrato só até o fim do ano. Agora eu vou falar sobre cada um de alguns casos aqui mais importantes, não todos, né? O Kehler, goleiro, então está emprestado junto ao Internacional até o final do ano. O Marcos Vitor também junto ao Bahia, e assim como o Matheus Bahia, né, até o final também dessa temporada. O Fabiano Souza pertence ao Moreirense e tem contrato também até o final de 2025. O Nicolas emprestado junto ao América também até o final desse ano. O Zanocelo, que eu falei para vocês. O Fernando Sobral pertence ao Cuiabá até o final dessa temporada. O Pedro Raul, que até tem declaração, né, do presidente tendo interesse em continuar com ele, emprestado só até o final do ano pelo Corinthians. O Nacional do Uruguai, que tem, né, o direito do Galeano, emprestado até dezembro. O Paulo Baia, que é do Primavera, né, de São Paulo, da mesma forma. E o Rodriguinho aí junto ao Cruzeiro, que é interessante. Lembrando que o Léo Condé também está na lista, técnico que tem feito sim um bom trabalho, apesar dos altos e baixos. Eu acho que a diretoria tem um mérito também, porque é o único dos times da Série A do Campeonato Brasileiro que não demitiu o seu treinador, estando na parte de baixo da tabela, né? Se não estiver enganado, só os 4 primeiros que não trocou de técnico: Mirassol, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, acho que o Bahia também, né, com o Rogério Ceni. E aí vem o Ceará, que está atualmente, né, 42 pontos, 12ª colocação. De resto, todos já trocaram do seu comandante. Então acho que é um grande mérito aí do Ceará, que pode ser, né, que termine em 14º, pode ser, mas se aproveitar essa sequência de reta final, pode, quem sabe, até beliscar uma vaga na pré-Libertadores, até porque a tendência é que tenhamos um G8, né, nesse ano do Campeonato Brasileiro, podendo virar até G9, caso o Cruzeiro ou o Fluminense ganhe a Copa do Brasil. Flamengo e Palmeiras já vão ganhar a Libertadores mesmo, e dependendo, né, se o Atlético Mineiro ainda assume uma posição aqui acima, pode ser que até campeão da Sul-Americana abra mais uma vaga e vira loucura, né, mas não duvido nada a acontecer. Sobre cada um desses nomes, igual eu falei para vocês, alguns mais importantes, outros nem tanto, né? O Fernando Sobral, que nessa atual temporada é o nome deles, que a gente vamos ver como que vai ser a situação, porque perdeu a titularidade nesses últimos jogos, 27 partidas na Série A, 16 na condição de titular, jogador então aí que já teve passagens por outros clubes no futebol brasileiro, viveu uma fase boa no Cuiabá também, que naquela ocasião, né, estava na Série A. Foi uma situação parecida, ele viveu uma fase boa no Ceará, foi depois para o Cuiabá, onde jogou um tempo na Série A. Cuiabá caiu e aceitou esse empréstimo então até o fim da temporada. Lembrando, o Cuiabá não subiu de volta à primeira divisão, então talvez o Fernando Sobral possa ser uma alternativa, um reserva de luxo ali para atuar
como esse meia, né, pelo lado direito, pode ser sim uma alternativa. Tem também o caso do Rodriguinho, que não conseguiu jogar muito, né? Eu acho difícil uma permanência dele. Fez uma partida ruim, né? Que ele foi expulso aqui nesse jogo contra o Vasco também. Apenas 5 jogos, nenhuma como titular. O último jogo dele foi contra o Atlético Mineiro. Aquela derrota, né? Por 1-0, gol bem no comecinho. Ele atuou ali na reta final. E o último jogo dia 25 de outubro. Então, realmente, é um jogador que deve sim estar fora dos planos. Lembrando que esses 5 jogos, deixa eu só confirmar que esses são todos pelo Ceará. Porque tem alguns que ele fez pelo Cruzeiro, né? Então acho que tá aí, só porque em abril ele não estava ainda no Vozão. Foi isso aqui mesmo, foi no jogo contra o Bragantino, jogou contra o Juventude, contra o Vasco da Gama, e aí nessa partida também contra a equipe do Atlético Mineiro. Foram só 4 jogos, né? Vestindo a camisa realmente. 3 jogos, melhor dizendo, vestindo a camisa do Ceará. Bem pouco provável dele continuar. Jogador que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2027 e que é bem novo também, né? Só tem 22 anos, foi pouco aproveitado até aqui. Tem o Marcos Vitor, jogador então emprestado aí pelo Bahia, 10 jogos até aqui, todos na condição de titular, cresceu muito de produção, é aquele caso que foi bom para todo mundo, né? Para o atleta que não vinha sendo tão aproveitado assim no Bahia, para o próprio Ceará e para o jogador que agora tem chance, né, de jogar e que já teve nessa passagem pelo próprio Ceará, então era um jogador que chegou com grande potencial e tem entregado até aqui. Baita posição, né, que ele faz pelo lado direito, assim como o Zanocelo fez uma grande partida nesse último jogo contra o Corinthians. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer dele, né? Um dos grandes acertos nesse meio da janela de agosto, lembrando que ele tem 10 partidas até aqui e uma assistência. O espaço para comentários está aberto aqui para você. Vamos aqui também para o Fernando Miguel, jogador que tem contrato só até o fim do ano, não está emprestado por ninguém e que fez a última partida dele em junho, né, naquela sequência contra o Atlético Mineiro e Botafogo, 8 partidas, 7 como titular na Série A do Campeonato Brasileiro. Acabou perdendo, né, a posição e a titularidade, então nesse ano, jogador bem experiente, bem identificado também com a torcida, que a tendência é que não tenha, né, uma renovação para 2026 e até aposentar, até porque já tem 40 anos de idade. Hoje é o segundo goleiro mais experiente, né? Atrás só do Fábio. Se não tiver enganado, de mais de 40 anos só tem o Fernando Miguel, o Ney e o Fábio no Campeonato Brasileiro e algum 38, 39, mas realmente um goleiro bem experiente. Talvez, né, possa ir para um outro clube da Série A ou uma Série B, né, que eu acho que ele teria muito mais ou não com um goleiro contrato só até o fim do ano. Pedro Raul é aquele caso, igual eu falei para vocês, foi comprado por 4,5 milhões de euros, então certamente o Corinthians exigiria uma compensação. Acredito eu que não nesse aproximadamente 20 a 26, 27 milhões de reais, que é um valor totalmente fora, né, para a equipe. O presidente já deixou claro que teria interesse em um novo empréstimo, mas o Corinthians trabalha com a ideia de vendê-lo, até porque se valorizou, né, nessa sequência aqui do Campeonato Brasileiro. Foram 30 jogos, 10 gols marcados até aqui, com alguns gols, né, nesse último mês agora de novembro e outubro. O Pedro Raul estava numa sequência ruim sem marcar, voltou a fazer alguns gols e pode terminar a temporada ainda mais em alta, né? Se ele chega ali em 14 gols, por exemplo, ficando entre os top 4, 5 artilheiros, pode ser que o Ceará receba uma taxa de vitrine, né, caso o Corinthians consiga vendê-lo na próxima temporada. O Paulo Baier também não tem conseguido jogar partida, só 3 titulares. Eu acho que provavelmente já teve essa última passagem até o meio do ano pelo Fluminense, não foi muito bem, viveu uma fase muito boa pelo Goiás na Série B do ano passado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, né, sobre o jogador, se é uma boa alternativa ou não essa permanência, quem desses aqui você manteria. Claro, tem alguns outros que eu não comentei aqui no vídeo, você pode deixar sua opinião também, né, o próprio Lourenço, que fez alguns gols importantes nesse ano, o Ailon, que apesar da identificação não está numa fase muito boa, o Galeano também. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos que já trouxemos recentemente aqui no canal e nos vemos numa próxima. Valeu!